Se eu quiser ser violento, eu posso ser violento. Se eu quiser ferir os outros para conquistar o meu objetivo, então eu posso ferir os outros para conseguir o meu objetivo. Existem geralmente diferentes tipos de satanismo. Gostaríamos de classificá-los como o leigo. Então você tem o satânico religioso, você tem o satânico não tradicional ou então o satânico de família. O leigo nós poderíamos classificar como o adolescente. O adolescente iria simplesmente aprender algumas coisas dos seus amigos na escola, jogar um pouco a brincadeira do copo, ir para a biblioteca ou livraria local, pegar alguns livros e fazer mais ou menos a sua própria coisa. Não muito perigoso, aparentemente, mas ele pode ser movido a áreas mais avançadas, onde poderia se envolver em crimes de natureza perigosa. Os leigos, as pessoas que estão pichando os muros, derrubando as lápides dos túmulos e fazendo uma vergonha de si mesmo em público, eles também são aqueles que vão fazer os sacrifícios de animais. Eles são realmente novatos, são considerados de nível mais baixo por aqueles que estão mais elevados dentro do satanismo. Os religiosos são protegidos por lei. Enter Levada, a primeira igreja de Satanás em São Francisco, seria um bom exemplo disto. Eles são religiosos em sua aproximação e eles tentam não violar qualquer lei feita por homens porque não é produtivo para os seus próprios interesses. Agora, os satânicos não tradicionais são homens ou mulheres ou grupo de pessoas que tomam certa ideologia, desenvolvem uma seita geralmente polarizada em volta do mesmo tema central. Muitas das vezes um aspecto bíblico e eles usam isso para cometer crimes, ou eles podem até não cometer crimes, mas por causa do que estamos falando, por esse motivo o satânico não tradicional é muitas das vezes mais perigoso. Também existem os satânicos de geração. Esses são pessoas que têm o satanismo em sua família e têm passado de geração a geração, como o próprio nome já indica. E esses satânicos produziriam todo tipo de horrores. Todos em segredo. Desde a infância, eles têm aprendido todas essas coisas. Eles têm sido enganados, forçados a beber sangue, comer fezes, urinado em cima, sodomizados, isto de geração em geração, continuamente. Muitos satânicos recordam serem fascinados com o ocultismo desde novos. Alguns tinham sido ritualmente consagrados quando crianças. Uma pessoa que lembra que foi iniciado ao satanismo pelo seu próprio avô é Glenn. Um dia, numa reunião de família, ele levou todos os primos e crianças pequenas e nos colocou em linha reta. Inspecionou a fila, um por um, botando sua mão em nossas cabeças. E ele voltou, parou em mim e disse: "Este é o escolhido." Depois disso, ele me levou para o celeiro, onde era mais privativo. Colocou sua mão em minha cabeça e disse: "No momento da minha morte, eu passo todo o meu poder e habilidade para você." A mim foi dado o maravilhoso privilégio de entender que Satanás era o deus da bruxaria. Naquela época, tornou-se bem claro que se eu quisesse progredir, eu teria que vender a minha alma para o diabo. O principal ensinamento é que Satanás teve parte na criação do mundo com Deus e que ele foi expulso erradamente do céu quando ele pediu por poder igualitário junto com Deus e que um dia ele vai reconquistar seu lugar merecido. Então, nós contribuímos para fazer seu exército maior. Então, quanto mais recrutas existem no satanismo e no ocultismo na Terra, mais rápido seu exército crescerá para dominar e destruir a Cristo e a Igreja cristã. O culto a Satanás não é crime nos Estados Unidos da América. Está protegido pela primeira emenda. Então, se você ver um grupo de pessoas dançando ao redor de uma fogueira, eles não estão cometendo um crime. Não há nada que a lei possa fazer. Não é contra a lei ser satanista ou ser um membro de um grupo de bruxaria ou ser um adorador de maçaneta. Não me interessa qual é a sua forma de religião, é o crime que eu investigo. Não existem estatísticas que comprovem que nos Estados Unidos ou no mundo essas coisas estejam espalhadas, mas a minha opinião é que estão mais espalhadas do que se possa imaginar. O satanismo no Reino Unido está crescendo muito.
Ele é, na minha opinião, uma das religiões que cresce mais rapidamente e é legalmente aceita nesse país. Na Inglaterra, estamos começando a ver que o satanismo é muito abrangente. Dos contatos que nós temos em serviços sociais, agências voluntárias e polícia, estamos começando a monitorar a situação, dessa forma desenvolvendo um retrato que está nos mostrando que temos um problema sério. O satanismo pesado está envolvido em atividades criminais e, por esta razão, seus adeptos vão parecer os mais normais possíveis para poder te envolver melhor. Eles são doutores, eles são advogados, eles são professores, eles estão muitas vezes em posições de grande influência sobre crianças pequenas. Padres, ministros, médicos, policiais, juízes, homens de negócios, frentistas, adolescentes, todos unidos com propósitos, sacrificar o que eles quiserem a Satanás. Seria bem mais fácil se essas pessoas usassem assim chifres e espetos, mas elas não usam. Elas podem ser o seu vizinho. Quando fui convidado para a igreja de Satanás, eles estavam bem orgulhosos do fato de que não havia sequer uma instalação militar no mundo que não tivesse um vínculo com o satanismo. Os satânicos são atraídos ao militarismo por causa da ideia de guerra e de morte. Veja só, eles veem a guerra como um sacrifício humano gigantesco. Nós estamos nos conscientizando que o satanismo está se tornando internacional e interconectado. Eles são conectados na Inglaterra, de uma cidade para outra, e para a Europa e para a América. Muito dinheiro está envolvido, muita finança. E esta finança é feita através de vídeos de pornografia infantil, de drogas e de armas. Com relação à atração, quer dizer, o que realmente faria alguém se tornar um satânico? Bom, para algumas pessoas, em meu caso pelo menos, foi uma infiltração gradual, foi uma mudança comum à meditação e discos voadores. Então, bom, gradualmente muitos anos passaram até finalmente considerar Satanás o meu Deus. Eu entrei no satanismo simplesmente por causa da promessa de poder e riqueza. E por ser convidada a algumas festas nas quais eu fui, e me disseram que eu poderia ter essas coisas, mas era um presente especial que eu não poderia ter enquanto não fosse iniciada. Eu acho que tudo isso pode ser colocado em uma só palavra: cobiça. Não me refiro só à cobiça sexual. Existe a cobiça do poder, que faz parte da nossa natureza pecaminosa. Existe uma cobiça, é claro, por sexualidade. E existe um tipo de C.S. Lewis que fala sobre isso, cobiça espiritual, como uma espécie de coceira espiritual para, de alguma forma, alcançar o desconhecido. E nós estamos fixados por isso. Quando eu era um garoto de 13, 14 anos, eu praticava magia. Quando você tem essa idade, não existe nenhum limite para a sua imaginação. E então, tudo mágico de que ouvíssemos, nós tentávamos. Convocando o diabo, invocando demônios. Nós tentávamos todas essas coisas e com algum sucesso. Em 1981, Mark experimentou o mais poderoso lado da magia negra, que o conduziu a começar seu próprio culto satânico, o Templo de Olympus. Pelo que eu sei, magia é conseguir basicamente o que se quer. Magos são pessoas que conseguem o que querem. O tema central da adoração ao diabo acompanha os ensinamentos de Aleister Crowley, que é faça a sua vontade. É esta a síntese da lei. E retrocedendo isso, o que significa que você pode fazer o que você quiser fazer. Eles servem às suas necessidades para te envolver. Querem respostas rápidas e fáceis para a vida. Para isso, eles convocam essas forças para que possam manipulá-los para o que eles quiserem. Se você não é popular, eles te dizem que certos rituais de paixão, vão te fazer popular. Ou que você terá prestígio com o sexo oposto. E isso é algo do próprio satanismo. Estes são os elementos básicos carnais que atraem as pessoas. Me ensinaram como matar uma pessoa com feitiço, como amaldiçoar e como fazer alguém